Fala galera, beleza? Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal uma questão da prova de conhecimento específico S 2023.2. Então vem comigo, acompanha essa resolução, porque na aula do Key eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos de questão, galera, beleza? Questão de número 18, S 2023.2, prova de conhecimento específico, segunda fase. Vamos à anunciada. Em geometria euclidiana, no espaço tridimensional, duas retas são ditas reversas se não são coplanares, ou seja, não estão em um mesmo plano. Considere e avalie as seguintes afirmações referentes a duas retas reversas R1 e R2 fixadas. Primeira, existe uma reta que é perpendicular a R1 e a R2. Vamos pensar aqui, vamos por parte, né? Então, nessa primeira condição, nós vamos esboçar o seguinte, nós temos aqui, vou fazer aqui um paralelepípedo, e nesse paralelepípedo eu vou colocar as retas R1 e R2 sendo reversas, tá bom? E aí uma terceira reta, que eu vou chamar de R3, a gente vai verificar se existe uma reta que seja perpendicular a R1 e a R2, né? Beleza, então, primeiro, eu vou considerar que a reta R1 esteja aqui, reta R1, e aqui eu tenho a reta R2. No caso, a reta 3, eu vou colocar ela assim, E aí você observa que ela é perpendicular a R1 e também é perpendicular a R2. Então, existe uma reta que é perpendicular a R1 e a R2. Então, primeira condição verdadeira. Beleza? Na segunda condição, ele diz o seguinte: existem esferas tangentes a R1 e a R2. Então, vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui, que eu tenho duas esferas, tangentes. Então, eu tenho aqui, uma esfera. E vou ter outra esfera aqui, tangente, tá? Beleza. E aí, eu vou considerar que a reta R1, está tangenciando aqui. E a reta R2, está tangenciando aqui, Então, o que significa? Que existem esferas tangentes a R1 e a R2, Também verdadeiro. Já na condição 3, ele diz o seguinte: não existe ponto P equidistante de R1 e de R2. Então, vamos analisar aqui o fato. Se eu considerar aqui um cubo, vamos imaginar aqui um cubo, um hexaedro, né? E aí, nós temos o seguinte: como nós já sabemos que R1 e R2 são reversas, estão em planos diferentes, são retas não coplanares, então vou fazer o seguinte: se eu tiver a reta R1 aqui, e a reta R2 aqui, eu posso ter um ponto P aqui, como sendo ponto médio dessa aresta. E aí significa que ela ficaria
a mesma distância de R1 e a R2. Como ele diz que não existe ponto P equidistante de R1 e R2, então aqui a terceira condição está falsa. Beleza? Muito bem. Ó. Na quarta condição, ele diz o seguinte: toda reta paralela a R1 é reversa em relação a R2. Vamos verificar. Ó. Então, a condição 4 me diz o seguinte: toda reta paralela a R1 é reversa em relação a R2. Então, eu vou considerar aqui, ó, novamente um cubo, tá? E dessa maneira, eu vou ter o seguinte, ó, nesse cubo, eu vou colocar a reta R1, ó, vou colocar a reta R1 aqui, ó, beleza? E vou colocar a reta 2 aqui, ó. Como ele fala que toda reta paralela a R1 é reversa em relação à reta 2, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu considerar uma reta 3 aqui, ó, ela vai estar paralela à reta 1, que é essa daqui, ó. E vai ser, ó, ela está paralela à reta 1, mas ela está sendo coplanar com a reta 2, ou seja, perpendicular. Então, quando ele fala que toda reta paralela a R1 é reversa com relação a R2, está falso. Beleza? Então, na quinta condição, ó, ele diz: existem infinitas retas que são simultaneamente reversas em relação a R1 e a R2. Então, a quinta condição, ele está dizendo o seguinte, ó, existem infinitas retas que são simultaneamente reversas em relação a R1 e a R2. Então, vamos lá, vamos considerar aqui, ó, um cubo, tá bom? E neste momento, ó, eu vou colocar a reta R1 e R2, que são reversas da condição inicial da questão, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, R1, vou colocar aqui, ó, R2, e vou colocar a reta R3 aqui, ó. Então ele fala, existem infinitas retas que são simultaneamente reversas em relação a R1 e a R2. Existe, verdadeiro. E na sexta condição, ele diz o seguinte, ó. Existe uma esfera S que satisfaz a condição se P1 e Q1 são pontos de interseção de S com R1 e P2 e Q2 são pontos de interseção de S com R2, então P1, Q1, P2, Q2 podem ser vértices de um quadrado. Vejamos, nós temos aqui, ó, uma esfera que ele chamou de S, tá? A esfera S, beleza? E aí, ó, quando eu pego a reta 1, vou pegar aqui, ó, a reta 1, ela tocando a circunferência nos pontos P1
e Q1. P1 e Q1. Como a reta 2 ela tem que ser reversa, então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho a reta 2 e eu vou ter os pontos P2 e Q2. Como as retas R1 e R2 são reversas, elas já vão estar em planos diferentes. Significa que não tem como formar esse quadrado. Beleza? Com isso, está falso. Então, a condição 6, falso. Então, ele fala o número exato de afirmações verdadeiras. Então, nós temos 3 afirmações verdadeiras, contemplando o item D de deu certo. E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E até o nosso próximo encontro. Juntos somos mais fortes, beleza? Show!